Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Essa é a aula número 11. Nesta aula, vamos continuar o assunto tautologia. Nós vimos na aula anterior que as tautologias são proposições compostas sempre verdadeiras. Então, tautologias são proposições sempre verdadeiras, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. E na aula anterior, nós vimos alguns exemplos de tautologias. Quais foram os exemplos que nós vimos na aula anterior? Bem, a primeira tautologia que nós vimos e nós verificamos era a tautologia P ou não P. P ou não P. Esta sentença, P ou não P, é uma tautologia. Esta proposição composta é tautologia. Isto é tautologia. E nós verificamos a tabela verdade na aula anterior. Outra tautologia que nós vimos na aula anterior era a tautologia CP, então P. CP, então P. Vimos que CP, então P é tautologia. Verificamos a tabela verdade e vimos que dá sempre verdade. Outra proposição composta que nós vimos na aula anterior, que era uma tautologia, era a proposição não P, C e somente CP. Vimos que esta proposição é tautologia. É uma proposição sempre verdadeira. E essa tautologia 3 é chamada de dupla negação. Dupla negação. Está me dizendo que a dupla negação é equivalente a uma afirmação. E agora vamos para outras proposições compostas que são tautologias. Continuando no exemplo D. O exemplo D diz o seguinte, olha, a proposição CP, então que, C e somente C, não P ou que, é uma tautologia, pois é sempre verdadeira para todos os valores lógicos das proposições P e Q. Essa proposição CP, então que, C e somente C, não P ou que, é uma tautologia. E como a gente verifica se isso é uma tautologia? Para verificar, você vai construir a tabela verdade e conferir se isto é sempre verdade para qualquer valor lógico de P e de Q. Então vamos verificar. Como eu tenho P e Q, eu tenho duas proposições simples. Eu vou colocar na primeira coluna uma proposição simples P e na segunda uma proposição simples Q. Nós já vimos nas aulas anteriores que o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a n. Nesse caso, n igual a 2, teremos 2 ao quadrado, 4 linhas, que poderemos ter P verdadeira e Q verdadeira, podemos ter P verdadeira e Q falsa, podemos ter P falsa e Q verdadeira, e podemos ter ambas falsas. Temos 4 linhas nessa tabela verdade. Agora, primeiro vou fazer a composta CP, então Q. Então, CP, então Q. Vamos fazer CP, então Q. Depois, para ajudar, eu vou fazer uma coluna auxiliar de não P. Venho aqui e faço não P. Tendo não P, eu construo a coluna não P ou Q. Agora, temos a proposição CP, então Q, nesta coluna, e temos não P ou Q nesta coluna. Aí podemos fazer esse C e somente C. Podemos fazer CP, então Q, C e somente C, não P ou Q. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Então vamos lá. CP, então Q. Tabela verdade da condicional que você decorou. CP, então Q. O que fica se verdade, então verdade? Da verdade. CP, então Q. O que fica se verdade, então falso? Da falso. CP, então Q. Se falso, então verdade? Da verdade.
E se falso, então falso, da verdade. Então já fizemos CP, então Q. Agora eu vou fazer a coluna não P. Vamos negar o P? Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é verdadeira, não P é falsa. E se P é falsa, não P é verdadeira. Se P é falsa, não P é verdadeira. Agora vamos fazer a coluna de não P ou Q. Essa coluna de não P, aqui, ó, com Q. Quero fazer o ou. Tabela verdade do ou. Não P ou Q. O que dá? Falso ou verdade? Dá verdade. Não P ou Q. Na segunda linha, o que dá não P ou Q? Falso ou falso? Dá falso. E o que dá? Verdade ou verdade? Dá verdade. E o que dá? Verdade ou falso? Dá verdade. Agora que nós temos a coluna do CP, então Q, temos a coluna de não P ou Q, podemos fazer este C e somente C. Vamos lá? A sentença CP, então Q, C e somente C, não P ou Q. C e somente C. Verdade, C e somente C, verdade, dá verdade. Falso, C e somente C, falso, dá verdade. Verdade, sei somente ser verdade, da verdade. E verdade, sei somente ser verdade, da verdade. Logo, esta proposição, se então que, sei somente ser, não pelo que, é uma proposição sempre verdadeira. Observe que isso dá sempre verdade. Logo, se então que, sei somente ser, não pelo que, é uma tautologia. Isto é uma proposição sempre verdadeira. Isto é uma tautologia. Então grave, se então que, sei somente se, não P ou que. Decore essa tautologia. Ela é importante. Você vai encontrar ela em várias provas anteriores. Vamos a outro exemplo de uma tautologia que também fala de se então que. Na letra E, temos se então que, se e somente se não que, então não P. É uma tautologia, pois é sempre verdadeira para todos os valores lógicos das proposições P e Q. É que botei aqui, vamos deixar para o leitor ver a verificação da tabela verdade. Então, esta proposição se então que, sem somente se não que, então não P, é conhecida como contrapositiva. Essa tautologia é conhecida como contrapositiva. Eu ia deixar para o leitor, né? Mas vamos verificar ela, vamos fazer ela. Vamos fazer como exercício, que é um bom exercício. Olha, então vamos fazer. Eu vou fazer uma coluna de P e uma coluna de Q. Aí eu posso ter P verdadeira e Q verdadeira, posso ter P verdadeira e Q falsa, posso ter P falsa e Q verdadeira, e eu posso ter ambas falsas. Para verificar, vamos colocar as colunas auxiliares. Para chegar a esta sentença, vou fazer uma coluna auxiliar de CP, então Q, depois vou fazer uma coluna de não Q, aparece também não P, e aí depois eu faço o lado direito, que é se não Q, então não P. Tendo CP, então Q, e tendo se não Q, então não P, eu faço esse C e somente C, que é a nossa expressão. Então, teríamos CP, então Q, C e somente C, se não Q, então não P. Se esta última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Então, ainda bem que você decorou a tabela verdade, né? Daqui para frente você vai precisar toda hora dela. CP então que? Vamos lá, rapidinho. Se verdade, então verdade, dá verdade. Se verdade, então falso, dá falso. Se falso, então verdade, dá verdade. E se falso, então falso, dá verdade. Agora eu vou fazer a coluna de não que. Vamos negar o que? Se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. Se Q é falsa, a negação não Q é verdadeira. Mas se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. Mas se Q é falsa, a negação não Q é verdadeira. Agora eu vou fazer o não P, vamos negar o P. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa.
E se P for falsa, a negação não P é verdadeira. E se P for falsa, a negação não P é verdadeira. Agora eu vou fazer se não Q, então não P. Se não Q, então não P. Assim, então, a condicional. Se não Q, então não P. Se falso, então falso, dá verdade. Se verdade, então falso, dá falso. Se falso, então verdade, dá verdade. E se verdade, então verdade, dá verdade. E chegamos na última coluna, que diz: se P então Q, se e somente C, se não Q então não P. Se P então Q está nessa coluna. Se não Q, então não P está nessa coluna. E eu quero fazer o se e somente C. O se e somente C das duas colunas. Vamos lá. Se e somente C. Verdade, se e somente C verdade. Dá verdade. Falso, se e somente C falso. Da verdade. Verdade, sei somente ser verdade. Da verdade. E, finalmente, verdade, sei somente ser verdade. Da verdade. E você observa que esta proposição ela é sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P e de Q, e isto dá sempre verdade. Logo, ela é uma tautologia. Se P, então Q, se e somente C, se não Q, então não P, é uma tautologia. E essa tautologia ela é conhecida como contrapositiva. Se P, então Q, se e somente C, se não Q, então não P. É a tautologia contrapositiva. É a regra, é a lei chamada contrapositiva. A contrapositiva é a tautologia mais famosa. Ela é muito frequente nessas provas de concursos. Então, essa tautologia, decore. Praticamente, ela surge em quase todas as provas de lógica. Se P, então Q, se e somente C, se não Q, então não P. É a tautologia contrapositiva. Contrapositiva. Contra o quê? Contra o quê? Contrapositiva. Então, fizemos mais alguns exemplos de tautologias. Grave a contrapositiva. Espero que você tenha acompanhado. Verifique todas elas. Repita a aula, né? Repita a aula. São aulas curtas, para que você consiga reproduzir novamente. Somente assim você vai ficar bom nesse assunto. Vamos ficando por aqui. Eu te aguardo para a próxima aula, ainda sobre tautologias. Felicidades e até lá. Obrigado.